É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 33 minutos, manhã de quinta-feira, 25 de julho de 2024. Estamos também agora ao vivo pelas nossas redes sociais, Facebook, canal Conectados ao Sagrado no YouTube. Deus abençoe, queridos. Tenhamos uma quinta-feira alegre, abençoada e próspera em nome de Jesus. E lembrando a você que hoje, às 20 horas, temos o nosso trabalho, o nosso culto na Segunda Igreja do Nazareno, em Itajaí, que será transmitido ao vivo também na nossa página às 20 horas. Já mando um abraço, pastor Marcos Lacerda, que hoje às 5h55 já estava ao vivo, trazendo a mensagem para você que está em casa, para começar o seu dia. E agora na nossa programação aqui na nossa Conexão Viva, nossa rádio, nós estamos conectados com Cristo e estamos com o nosso projeto de falarmos sobre os milagres de Jesus. E hoje vamos falar sobre o milagre de número 34, que é a restauração da orelha de Malcolm. Esse texto de hoje que nós vamos refletir um pouco sobre a restauração da orelha de Malcolm está no livro de Lucas, no capítulo 22, do versículo 47 ao 51. Amém? Então vamos ler e logo em seguida nós estaremos orando. Lucas capítulo 22, versículos 47 ao 51. Vamos levar até o 50, até o 51, que diz assim, abre aspas, e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo, traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham contra ele, saíste com espadas e porretes, como para deter um salteador? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, em tuas mãos colocamos nossas vidas, ó Pai, como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, ó Pai. Deus, muito obrigado, ó Pai. Estamos, ó Deus, aprendendo sobre milagre, porque queremos viver o milagre. Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos melhores do que fomos ontem. Amém e graças a Deus. Esse texto, sem dúvida, traz algo muito diferente dos outros milagres. Ele é totalmente diferente dos milagres anteriores. Aqui ninguém chegou clamando pelo nome de Jesus, aqui ninguém chegou gritando, aqui eles buscavam Jesus para outra situação. E a prisão de Jesus parece que estava transcorrendo tudo normal para os sacerdotes, até o momento em que um incidente aconteceu. Que incidente foi esse? Pedro, inconformado com a situação, ele lançou mão da espada que ele carregava e corta a orelha direita de um servo do sumo sacerdote chamado Malco. Primeira coisa que nós precisamos aprender é o que significa ser um servo do sumo sacerdote naquela época. Eram homens escolhidos para o ministério de sumo sacerdote futuro. Era como se fosse um seminarista se preparando para o ministério pastoral, vamos dizer assim. Ele dedicava a sua vida, naquela época ele dedicava a sua vida integral. Ele morava já junto com os outros. Ali eles eram separados da família, a família os entregava e desde cedo eles eram preparados, eram formados para um dia exercerem a função de sacerdote. Então, nesse sentido, ele era um servo do sumo sacerdote. Então, eles dedicavam o tempo quase que integral no templo,
colocando lenha no altar para que o fogo não se apagasse, preparando o alimento dos sacerdotes, zelavam pelo templo, limpavam, lavavam, cuidavam. Essa era a vida de um servo do sumo sacerdote. Eles dedicavam, em média, 8 anos de suas vidas ao estudo ininterrupto da Torá. Era muito tempo para o estudo da lei de Deus, para o estudo da palavra de Deus. Então, esse era o servo do sumo sacerdote. E vamos falar sobre importância. Somente quando faltava um ano para serem consagrados ao sacerdócio é que eles se tornavam servos do sumo sacerdote. Olha só. Até então, eles estudavam e faziam os serviços diários de manutenção do templo. Somente quando faltava um ano para serem consagrados ao sacerdócio, é que eles se tornavam servos do sumo sacerdote e passavam a acompanhá-lo como discípulos por onde quer que fosse. Então, de uma maneira errônea, com frequência nós observamos estudos e pregações dizendo que Pedro cortou a orelha de um soldado. Os 4 evangelhos afirmam que Malco não era um soldado. Era muito mais que um simples soldado. Era um servo do sumo sacerdote. Alguém que estava no último estágio para se tornar um sacerdote. Então, um servo do sumo sacerdote podia até substituí-lo na ausência. Mas para isso tinham que ser sabatinados pelo Sinédrio. O Sinédrio era a corte suprema da lei judaica. Então, e essa audiência era para que eles satisfizessem todos os requisitos exigidos pela lei. Então, o penúltimo milagre de Jesus nos ensina que devemos conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. Não podemos fugir dele e não devemos machucar pessoas quando as coisas ficarem difíceis. Não é fácil, mas Jesus, ele não quer impedir o ministério de ninguém. Ele não veio para destruir o chamado de ninguém. Esse jovem tinha um chamado. Ele estava ali por causa do chamado que ele tinha para servir ao Deus Altíssimo, ao Deus de Israel, o Deus Criador dos céus e da terra. E aquela ação de Pedro, de repente, interrompe, porque todo o lado direito era consagrado ao Senhor, da orelha ao dedão dos pés, era consagrado ao Senhor. E outra coisa, para ser sacerdote não podia ter defeito algum. E de repente aquela orelha cortada passa a ser um defeito, porque ele perdeu a orelha. Então ele não poderia exercer o ministério que ele foi chamado. Então Jesus, ele quando coloca a orelha de volta no Malcolm, ele devolve o ministério dele. Ele devolve, ele não impede, ele dá continuidade ao ministério de Malcolm. Então esse milagre de Jesus aqui, ele é bem específico. Ele fala sobre o chamado, fala sobre a restauração do chamado ministerial para a obra de Deus. Então é Jesus que restaura, não é a igreja que restaura, é Jesus que restaura. Muitas das vezes Pedro aqui representa a igreja, que corta o ministério pastoral e Jesus vai lá e restaura. Então, às vezes, nós observamos que tem algumas pessoas que mudam de igreja e, de repente, em outra denominação, ele cresce, ele reaparece, seu ministério pastoral aflora, porque muitas das vezes algumas denominações agem como Pedro, cortando o ministério pastoral de alguém, e Jesus vai lá e restaura. Jesus é aquele que dá vida, Jesus é aquele que devolve a visão, Jesus é aquele que dá a visão a quem nunca teve. Jesus é aquele que restaura também o seu chamado pastoral. Não sei se é o seu caso, aquela vontade que você tinha de ser pastor, de ser professor de escola dominical, aquela vontade que você tinha de realizar alguma coisa e não conseguiu,
E não é só o ministério pastoral, é restaurar. Jesus restaura aquilo que foi perdido, aquilo que tiraram de você. Jesus restaura. Jesus devolve. Então, se você está nesse caso, se alguém tirou de você alguma coisa que você tinha vontade de fazer, destruiu o teu sonho, te desanimou, eu quero dizer para você que Jesus devolve a nossa motivação. Ele nos incentiva. Mas busque ao Senhor. Coloque diante dele os seus projetos. Coloque diante dele os seus sonhos. Porque assim como ele devolveu e restaurou a orelha do servo do sumo sacerdote Malco, assim também ele vai restaurar e devolver teus sonhos. Restaurar e devolver o teu chamado. Restaurar e devolver a tua vida. Amém, queridos? Quero mandar um abraço àqueles que nos acompanham sempre, né? Mandar um abraço aqui pro Flávio, meu vizinho aqui. Deus abençoe, Flávio, abençoe sua família, Ramilson lá em Natal. Minha irmã Maria do Carmo está sempre acompanhando. Minha irmã Maria da Glória também. Ontem ela perguntou se eu não ia voltar para o horário da noite. E eu expliquei para ela, Deus abençoe minha irmã, suas filhas, né? Deus derrame bênção sobre a sua vida e a vida da Kelly e da Andressa, seu neto também. Mando um abraço a todos aqueles que têm nos acompanhado e derrame bênção sobre a vida de todos vocês, Pacheco e tantos outros. Amém? Lindoval, meu amigo, e Lúcia, meus amigos de infância lá de Camaragibe, que Deus os abençoe e derrame bênção sobre a sua vida. Tenhamos uma quinta-feira, meu irmão, minha irmã, alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Graça e paz.